Render graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias, a sua resede dura para sempre. Em nome de Jesus, que a vida seja abençoada nesse domingo. Nós vamos hoje fazermos uma reflexão de algo que nós questionamos muito, que são o sofrimento do ser humano. E muitas vezes as pessoas me dizem que é o abandono de Deus, né? Esse abandono de que nós achamos que Deus nos abandonou, que Deus não está conosco. A gente podia iniciar essa reflexão com o texto de Jeremias, no capítulo de Jeremias, que a partir do capítulo 1, que é interessante porque o texto diz que Deus, o Senhor Yahvé, né? Conhecia o Jeremias mesmo antes de se formar os ossos deles no ventre da mãe dele, né? E Deus havia constituído Jeremias como um profeta. É interessante porque Deus disse de que Jeremias ia fazer coisas tremendas, né? Que ele ia ser como uma fortificação, uma coluna de ferro, como muros de bronze, portas de bronze, e ele seria contra todo o país de Judá, e contra os príncipes, contra os sacerdotes, e eles pelejariam contra Jeremias, mas não venceriam Jeremias, porque o Deus era com ele, o Yahvé era com ele para livrá-lo dessa situação. Então o Senhor chama esse homem, ele vai ser capacitado por Deus, vai ser vocacionado por Deus no capítulo 1, verso 5, depois vocacionado no versículo 6 e 7. Depois ele vai receber essa promessa de que ele seria abençoado por Deus, Deus iria também depois fortificar, né? E tudo que ele dissesse aconteceria, tudo que ele arrancasse e derrubasse, destruísse e arruinado, e também para edificar e para plantar. Então ele foi levantado para isso. Mas se você for ler a história de Jeremias, vai ser interessante porque o Jeremias, na verdade, é chamado profeta chorão, profeta das lágrimas, mas tinha fundamento essa situação dele, desse choro, dessa angústia de Jeremias, porque ele sofreu muito. Um dos sofrimentos de Jeremias foi ele não poder casar, né? Foi proibido por Yahvé que Jeremias casasse. Então ele foi vocacionado, foi encorajado, teve um mandamento como promessa dele, mas ele foi rejeitado. Jeremias foi rejeitado pelo povo de Judá, Jerusalém. Jeremias foi rejeitado pela família dele. Jeremias foi rejeitado pelos amigos dele. Jeremias foi rejeitado pelos sacerdotes, pelos religiosos. Jeremias foi rejeitado pelo povo, pelos reis que tiveram, preso várias vezes, espancados. E no final da vida de Jeremias, Jeremias ele é sequestrado pelos judeus que o levam para o Egito e provavelmente ele morre no Egito. É interessante que nós vimos aqui as promessas de Deus, que foram ditas para ele, que ele seria um tipo de um gigante, que ele ia plantar, ia colher, ele ia derrubar, ia edificar, destruir, e que ele seria invencível. E nós vimos aqui não, que Jeremias então sofre todos esses percalços da sua vida aí, e é uma vida de sofrimento. Jeremias, na verdade, ele fica só. Ele fica, na verdade, apenas com o companheiro dele, que era o Baruque, o escriba dele, que escrevia o que Jeremias falava, e o resto ele só sofreu, só sofreu. E então, como é que um homem que prega a palavra de Deus, que prega as verdades de Deus, aquilo que Deus havia chamado para que ele fizessem, sofre tanto, né? Nós temos então o caso de Jeremias. Teríamos também outros profetas e outros apóstolos que também sofreram, mas para mim o caso mais emblemático que eu entendo que seria e que nós teríamos então essa questão de aflições, nós vemos o Jesus. Jesus é o caso que mais possa nos mostrar essa questão de sofrimento e a sua perseverança. O caminho que Jesus percorreu aqui, o seu tempo, a peregrinação dele nessa terra, parece-nos um caminho exclusivamente de sofrimento, de lutas, de ataques, de angústias até.
Nós não podemos dizer que Jesus não sofreu, não ficou angustiado, porque o texto bíblico do Novo Testamento nos diz que ele estava angústia até de morte, né? E nós sabemos que tem um texto que diz que ele estava tão angustiado que o seu suor tornou-se em sangue, gotículas de sangue na angústia que ele estava passando. Bom, então ele tem um sofrimento contínuo desde o seu nascimento, no caso, que para ele não tinha lugar para se hospedar, a mãe dele e o pai dele hospedaria, e nós sabemos que Jesus nasceu, foi num lugar de um curral, numa manjedoura, que nós gostamos de falar manjedoura, mas foi num curral, no meio das fezes lá, do cheiro ruim dos animais ali, e porque não tinha, já começou ali. Então, também perseguido pela sede de sangue de Herodes, que queria matá-lo, destruí-lo, e nisso ele torna-se também um fugitivo, ainda bebê, com seu pai e sua mãe, enquanto Herodes matava as crianças da idade mais ou menos de Jesus, né? Então já começou dessa maneira. O sofrimento dele na sua vida direto, né? Ele toma tudo sobre si, as nossas fraquezas, nossas dores, nossos delitos, nossos pecados. O texto de Isaías 53 é bem claro sobre isso, sobre ele tomar sobre si as nossas dores, dores que não pertenciam a ele, pertencem à humanidade toda, a todos os homens da humanidade, seres humanos da terra. Passou necessidades porque era filho de pais pobres também. Ele diz que os pássaros tinham ninhos, né? Mas ele não tinha onde descansar a cabeça. E também deveríamos lembrar também as inúmeras acusações e suspeitas a qual ele foi sujeito, né? Foi rejeitado pelos seus parentes, rejeitado por aqueles que não receberam, os próprios judeus, foi chamado de blasfemo, blasfemador, foi chamado de glutão, foi chamado de beberrão, e embusteiro, inclusive, esse embusteiro, isso é Jesus, né? Continuamente ele esteve exposto a todo tipo de grosseria e brutalidade. Várias vezes seus inimigos quiseram matá-lo, tensionaram fazer mal contra ele. E esse foi a vida de Jesus, né? O tratamento que ele recebeu diante de Pilatos, diante de Herodes e no Sinédrio pelos judeus, o julgamento dele. E se nós pensarmos o quanto ele também ficou exposto aos ataques do inimigo contra a vida dele, na questão também quando ele passa ali no deserto aqueles 40 dias. Então, esse sofrimento de Jesus, esse caminhar de Jesus na terra, também nos lembrando, voltando ao texto de Jeremias, esse caminhar de Jeremias, apesar da promessa de que Deus estaria com ele, esse procedimento de Jesus, que procedia de todos os lados, de seus próprios discípulos também, não só a família, os seus próprios discípulos deixaram ele sozinho quando ele foi preso. Nós temos um entendimento que essas horas de escuridão, essas 3 horas que Jesus passou ali na cruz, na escuridão, alguns dizem que Deus virou o rosto dele porque ele estava sobre ele todo o pecado da humanidade. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, e a escuridão seria um simbolismo de que Deus tinha virado o rosto para Jesus. Foi abandonado, foi oprimido dessa maneira, não oprimido pelo Pai, mas abandonado pelo próprio Pai e oprimido pelas pessoas, pelos seres humanos, ao qual ele veio para poder ajudar. Ele veio para revelar uma nova boa nova de que o reino de Deus estava no meio do povo, e ele então vai sofrer o dano da sua pregação, assim como Jeremias sofreu o dano da pregação dele naquilo que Deus enviou para que eles dissessem. Então, essa questão de nós sofrermos, porque eu sofro, porque sofre o justo, que é a grande, porque sofre o justo é a grande pergunta do texto de Jó. Tá? Então nós poderíamos entender que um profeta que é levantado por Deus, que Deus o conhecia desde o ventre da mãe, antes de formar os ossos dele, já conhecia e o chamou para ser profeta, de que ele seria um baluarte, uma fortaleza, um muro de bronze, e ele está totalmente sozinho, desamparado, sem ninguém para ajudá-lo, perseguido, desprezado. E depois nós vemos ali o próprio Filho de Deus que veio a esse mundo para trazer o amor, para trazer a paz, para trazer uma nova realidade, uma nova experiência, uma nova vivência, uma nova relação e entendimento de quem era Deus. Ele também vai sofrer também os ataques de todos os lados
como o próprio Jeremias, pela sua família, pelo povo, pelos discípulos, pela sociedade, pelos sacerdotes religiosos, pelos reis, e assim vai o mesmo caso de Jesus com Jeremias. O interessante para nós também é nós compreendemos algo que nos diz o texto de Isaías, o texto que está em Isaías 49:15, ele diz aqui no caso, ele diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? E quando nós lemos o texto, esse versículo de 49:15 de Isaías, nós temos uma resposta, não só nossa, como na própria Bíblia implícita. Pode sim, uma mãe se esquecer do filho que amamenta, lactente, que esquece do seu bebê. Nós vimos hoje em 2021 mulheres que estão grávidas, têm os seus bebês, depois jogam na lata do lixo, jogam no meio do mato, no meio do rio, que abandona. Outras que não são assim, nasceu naquele momento, mas já tem uma certa idade também, é abandonado. Pode uma mãe fazer isso. Mas aí Deus vem no mesmo texto, um pouquinho mais abaixo, na outra sentença, ele diz o seguinte: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. É interessante, né? Porque Deus, no meio desse burburinho ainda, dessa erupção de sofrimento, de lutas, de dor, de angústia, nós temos também uma expectativa, uma esperança de que Deus não esquece de nós. E nós também temos alegrias e temos surpresas, coisas boas também. São as coisas boas e coisas ruins que nós temos na vida de cada um. Mas é importante nós entendermos que Deus jamais deixa de nos deixa sozinho, deixa de nos amar, de estar conosco, de olhar por nós. No Salmo 23, que é um salmo super conhecido, o Salmo de Davi no caso, nós temos aí seis versículos que é interessante porque o versículo 1 ao versículo 3 e do 5 ao 6 são coisas que são colocadas nesse versículo que são coisas tremendas, né? O que Deus vai falar, o que o salmista vai relatar sobre esse Deus. Não se esquecendo que é um homem como nós, Davi, que parece-nos que escreveu esses salmos aqui. E no versículo 3 vai ter uma quebra, que seria então esse versículo moldurado pelo versículo 1 a 3, 5 a 6, e aqui no meio aqui está uma puxada fora do sistema aqui. Eu vou ler na tradução hebraica aqui, que ela é muito mais importante, principalmente no versículo 1, que difere muito de todas as traduções que nós temos. Então, diz aqui no texto hebraico, capítulo 23 do Salmo, vamos lá. Entoação concernente a Davi. Aí vem, Yahvé, o que me apacenta, não sinto falta. Né? Então, é o Yahvé o que apacenta. Aquilo que nós sabemos do texto aqui, fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não sinto falta de nada, porque é Ele que me apacenta. É o Senhor que me apacenta, é Ele que está comigo. Como ele fala assim, pode a mulher se esquecer? Pode, mas eu não esqueço. Então, Ele que apacenta. Né? Em pastos de relva tenra me faz se deitar. Junto a águas de repouso me conduz. Então nós temos essa questão de que a direção que ele tem para nós, a bebida que ele tem, a saciação que ele tem para nós, de saciar-nos a nossa vida, ele está presente e o salmista vai entender muito bem isso aí. É como se fosse o rei pastor, que seria Deus, o pastor que cuida das suas ovelhas, que pega a ovelha, que leva para um lugar de pastagem onde tem comida, que faz com que ela deite, que ela descanse, que está ali a água fresca, a água para beber, que é muito importante para nós lembrarmos que nós estamos falando de um local que falta água e a água é super importante para o crescimento das famílias, do estado no caso. Nós estamos no meio do deserto e junto dessas águas tranquilas é que ele faz repousar essa ovelha. Nós nos colocamos como essa ovelha aqui e como Deus, o nosso rei pastor, no caso aqui. E junto a águas de repouso me conduz.
Aí que ele vai mais aqui, o salmista no caso. A minha pessoa restaura, me guia por trilhos de justiça por causa de o nome dele. Então nós temos aqui que diz que refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É por amor do nome dele que ele faz isso, né? Deus, ele vai, eu gosto muito de falar que ele não é fiel a nós, como nós muitas vezes dizemos, as pessoas dizem, e tem até esses decalques nos carros. Deus é fiel, sim, Deus é fiel à palavra dele que é dita. Deus é fiel por causa do nome dele. Então, por causa do amor do nome dele, é aí que ele faz com que nós sejamos protegidos. Nós entendemos então que apesar da situação de Jeremias, apesar da situação de Jesus, Deus ainda estava protegendo. Não entendemos como, mas ele protege sim, né? Então vai agora sair um pouco dessa questão de proteção do versículo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 5 e 6, para uma questão aqui do versículo 4, que vai ter um pouco de escuridão agora aqui. Ainda que ande por vale de escuridão profunda, não temo mal. Então, por mais que Jeremias, então, andou por vales profundos, escuridão profundo, por mais que Jesus tenha andado também nesta terra, não se esquecendo que Jeremias dá um brado, ele dá um brado de revolta, na verdade, né? E ele fala que, olha, eu só prego desgraça, eu só prego coisa ruim, e as pessoas não me ouvem, eu não quero saber mais disso. Eu não vou falar mais sobre a sua palavra. É o brado de Jeremias. E o brado de Jesus foi, ó, se possível, passa de mim esse cálice, né? A minha alma está aflita até a morte. Então nós vemos aí dois personagens, dois gigantes, e um deles que é o próprio Filho de Deus, Jesus, também dizendo, olha, não dá assim dessa maneira, né? Mas aí o Jeremias vai bradar também da seguinte forma, também no mesmo versículo. Mas a tua palavra arde como fogo no meu coração, e eu não posso retê-la. Então aquilo que Deus colocou para que ele fizesse, para que ele explanasse, para que ele pregasse, para que ele dissesse ao povo de Judá, e isso também alcançaria não só a região de Judá, ali o povo de Judá e Jerusalém, mas também outras nações em volta e até o mundo inteiro. Ele diz assim, eu não posso reter essa palavra, porque ela arde como fogo no meu coração, eu preciso dizê-la. E Jesus também no mesmo versículo que ele falou, que passa de mim o cálice, ele também vai bradar da mesma forma que Jeremias bradou. Olha, não faça a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Então, esses dois homens entendiam, compreendiam, apesar da situação, de que Deus é aquele que guarda. Que mesmo que no vale de sombra da morte, na escuridão profunda, eles não tinham medo de mal nenhum. Por quê? Por que eles não tinham um medo no entendimento que eles tinham de Deus, né? Aí o salmista vai continuar. Porque tu, comigo, porque Deus era com ele. Se Deus era com ele, não importava a escuridão, não importava nada, né? O teu bordão, o teu bastão, eles me consolam, que é o cajado, que é a vara que era para poder trazer a ovelha se ela tivesse desgarrada, de salvar, de também poder se proteger de animais ferozes, e o cajado, aquela coisa de suporte para poder andar no meio daqueles terrenos rochosos. E então o teu bordão, o teu bastão, ele está comigo, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, né? Me trazem a paz, e através deles eu sou encaminhado a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Então esse entendimento, há o brado sim, o brado de muitas vezes de revolta, de não entendimento, o porquê do sofrimento, por que eu sofro, por que acontece isso, acontece aquilo, mas lembrando sempre de Isaías 49:15, de que pode a mulher esquecer do filho, a mãe que amamenta uma criança. Pode sim, mas eu jamais vou esquecer de ti. Então aí continua o salmista, já passando agora para a outra parte da moldura, no caso, não de escuridão e tal, mas diante dele, né, vai falar o salmista, preparas perante mim mesa de fronte aos que me hostilizam, untas com óleo a minha cabeça, o meu cálice tem transbordamento, transborda. Alguns dizem que
quando você, e isso era verdade mesmo, quando você estava na casa de uma pessoa nesse tempo antigo, essa pessoa trazia você para sua tenda, você era protegido dele. E os inimigos dele não podiam entrar dentro daquela tenda, porque quebraria um acordo de homens, de cavaleiros, né? Então nós entraríamos na casa da pessoa e ali estaríamos protegidos. Então podemos ver que a mesa estava posta e você estava tomando ali o vinho e comendo, e os seus inimigos lá fora olhando para isso e não podiam entrar para pegar você. É a proteção de Deus, né? A inveja do outro, o mal olhado do outro, a raiva do outro, o ódio do outro, não vai chegar aonde você está protegido por Deus. Não é isso? Essa questão de nós dizer, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Era então normal lavar os pés daqueles que chegavam na sua casa, no seu a recepção do visitante, lavava os pés dele, ungia a cabeça com óleo com aromático aquela pessoa e servia então o banquete. Era na mesa, no banquete, que era feita todas as coisas, os acordos, os casamentos, a comunhão do ser humano. Então Deus está ali nos protegendo, né, guardando, como o Senhor se lembra da criança e não se esquece e não larga fora como a mãe. Então ele está ali. E para finalizar aqui no caso, o versículo 6 diz assim: certamente o Tov, né, o bem, e a benevolência, a resede, essa resede que eu sempre falo, render graças ao Senhor, porque a sua benevolência, a sua resede dura para sempre, né? Certamente o Tov e a benevolência, que é a resede, me seguem todos os dias das minhas vidas, né? Essa bondade, essa benevolência, esse bem de Deus é todos os dias. E aqui interessante nos textos hebraicos, no caso, que não fala vida, como nós falamos, né? As minhas vidas ou as vidas. Eu sempre entendo que seria essa questão de cada dia ser uma vida para nós. E nós deveríamos entender, compreender e sermos gratos a Deus por cada vida que nós temos. Cada dia é uma vida que nós temos e que Ele faz com que nós possamos olhar e ver as maravilhas que Ele fez, que Ele construiu, né? Então essa questão vai seguir o Tov e a Reset, né? O bem e a benevolência de Deus me seguem todos os dias das minhas vidas. E retornarei na casa de Yahvé para longa duração de dias, para tempos longos na presença de Deus diante dele. É verdade que, olha, isso é interessante, porque o texto bíblico, alguns diz, inclusive Jeremias diz, que Deus não habita em templos e nem tendas feitas por mãos humanas. Deus habita no coração daqueles que abrem o seu coração para Ele. Deus abençoa aqueles também que não abrem o coração para Ele. Da mesma forma, estou cansado de dizer aqui, e nós sabemos que Deus faz o sol, esse sol maravilhoso, resplandecer sobre maus e bons, e vir chuva sobre maus e bons, do lavrador ruim, do lavrador bom, da pessoa boa, da pessoa ruim, daquele que o ama, daquele que não ama, daquele que o preza, daquele que o despreza. Sobre todos eles, Ele faz fazer acontecer todas essas coisas. Então eles vai estar todos os dias na presença de Deus, e vai ser legal, porque o Tov, o bem e a benevolência de Deus, a resede de Deus sobre a vida desse homem e sobre a vida de todos aqueles que o amam, e também daqueles também que não amam também a Jesus, né? E a Deus. Então nós vimos essa situação do sofrimento. Mas é interessante porque o próprio Jesus, ele vai falar algo interessante sobre essa questão das aflições. Então nós temos no texto de João 16:33, para nós fecharmos essa questão, não nos esquecendo, né? Então nós temos o Jeremias, que foi chamado e que Deus o abençoaria, protegeria, e ele teve sofrimentos terríveis, né? Nós temos Jesus, o próprio Filho de Deus, que veio a este mundo para trazer o amor ao ser humano, querendo mostrar quem era Deus em relação ao ser humano no seu amor eterno por nós. E também sofrimentos. Nós temos um relato de Isaías dizendo que se uma mulher pode jogar fora o seu bebê, pode se esquecer do bebê que ela dá de mamar,
que o amamenta, Deus jamais vai esquecer. E vimos também a questão do salmista reconhecendo Deus como rei pastor. E para nós finalizarmos, aqui vai dizer para nós em João 16, 33, aquilo que Jesus fala. Essas coisas vos tenho dito. Então ele está ensinando para os apóstolos, ensinando para a multidão, ensinando até para os religiosos e doutores da lei, né? Para que tenhais o quê? Paz. Shalom, né? Paz aqui. Em mim. É o texto, né? Para que você tenha paz em mim. No mundo tereis aflições, tereis sofrimentos. Vai acontecer. Mas tende bom ânimo, né? Coragem, porque eu venci o mundo. É interessante. Nos Salmos mesmo, aqui no Salmo 25, no versículo 14, nós temos a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, para que tenham paz em Cristo Jesus, entender que nós teremos aflições, sofrimentos, mas ele está conosco, ele venceu e está conosco, nós venceremos também, para que tenhamos coragem, né? Deus está conosco como está com aquela criança mesmo abandonada por todos, como Jeremias, como Jesus, que foram abandonados por todos, acusados, perseguidos. Nós também estamos com Deus do nosso lado, prepara uma mesa diante do nosso inimigo, o Tov e a Resed estão conosco todos os dias das nossas vidas, em nome de Cristo. Que Deus abençoe, que Deus possa derramar no seu coração, mas é importante, né, que Deus não faça isso, ele quer sempre fazer. Eu digo sempre que ele está louco, ele está doido para sempre abençoar cada um de nós. O importante é que nós possamos abrir o nosso coração para que esse amor, essa bênção, esse perdão, tudo que ele tem de bom para nós possa penetrar no nosso ser e possa expandir de tanta maneira que nós não consigamos segurar e fazermos que nem Jeremias disse. O amor de Deus é tão grande, a bondade dele reside, o tove dele, a graça dele é tão grande que ela arde dentro de mim e eu não posso retê-la. Eu tenho que expressá-la, eu tenho que falar dela. Em nome de Jesus, uma boa semana, bênçãos sobre a sua vida, bênçãos do céu, bênçãos da terra, proteção da sua casa, do seu coração, da sua mente, proteção desse vírus, proteção do mal olhado, da inveja, do ódio, do rancor, que nós possamos ser perdoadores, perdoar também aquele que nos faz o mal, porque nós também fomos perdoados por Deus também, isso é super importante, para que nós possamos até poder falar a oração do Pai Nosso, perdoar, né? Nós precisamos perdoar também e entender que Deus está conosco, mesmo quando nós entendemos que não, achamos que não e muitas vezes pensamos que não. No mundo tereis aflições, é normal. Tenha coragem, tenha bom ânimo e creia, pois ele venceu o mundo, em nome de Jesus. Saudação para você, shalom, paz e Deus te abençoe. Amém.